Olá, né, pessoal? Tantas coisas que vêm acontecendo e eu pensei nessa tarde, eu preciso de contar o meu lado também da história sobre os bebês reborns. Quando eu era criança, uma criança, quem vê o meu canal sabe que eu era uma criança tribulada, carente, assim, efetivamente, no geral, no intelecto, tudo ruim. Era tudo na zero mesmo, cheio de problema. E eu comecei a ver que minhas bonecas, as poucas que eu tinha, que a maioria era garrafão de vinho, só com a cabeça. Que o meu tio foi catador de reciclável há muitos anos, ele me trazia algumas bonecas, eu remendava, eu consertava elas e colocava tudo sentadinho em cima da cama. E o negócio ficou sério. Eu ficava dentro do quarto, acho que eu já contei isso aqui no canal, algo parecido. Eu ficava dentro de um quarto, não era nem o meu, porque eu dormia na sala, nem quarto eu tinha. Tem aqui no canal também, quando eu conto que eu sonhei com o meu primeiro quarto, né? Um sonho profético que aconteceria no futuro, porque eu não tinha quarto. Era um quarto, a gente chamava quarto da sala. Era um quarto dentro do outro, e às vezes estava o meu tio, um parente morando lá, outro tio, com a família. E eu fechava dentro desse quarto. E eu não precisava me preocupar. Nossa, e se todo mundo vê o que eu tô fazendo nesse quarto? Ninguém preocupava. Eu escutava lá da sala as pessoas falando: onde é que tá a Patrícia? Cadê aquela menina? Porque a casa da minha avó era um entra e sai. Nessa época eu morava com a minha avó, como eu já contei aqui. E eu só ouvia assim, ó. Tá lá dentro do quarto brincando. E eu já tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. E um sonho imenso, que eu falo aqui também, né? Um sonho imenso de ter uma irmã, menina, né? Ter uma menina, eu só tinha irmãos. E eu comecei a ficar dentro desse quarto. Às vezes eu pensava, alguém vai me procurar, vai bater na porta. Porque é o que eu queria, gente. Naquele momento eu chamava atenção. Eu gritava socorro. Mas ninguém me via nem ouvia, como se eu fosse um fantasma. E se eu chegasse ali no meio de todo mundo conversando e começasse a pular, chorar, eles falavam: sai pra lá, menina, vai ficar quieta. Eu era como um cachorro dentro de casa. Às vezes, quando a minha avó estava sozinha com ela conversava, brincava comigo. Eu fui praticamente alfabetizada pela minha avó, mas quando a casa estava vazia, se a casa estiver cheia, eu era como um cachorro, tanto para minha avó, para minha mãe, meus irmãos, era só um canto. E eu comecei a transferir muitos traumas que eu tinha para as minhas bonecas. E eu sentava elas em cima da cama, nesse quarto. Ali, irmãos, eu pensava que essas bonecas estavam vivas. Até relações sexuais eu tinha com essas bonecas. Porque eu fui transferindo para aquelas bonecas as minhas frustrações, uma criança, se eu não me engano, 9. Eu falei 10 anos, acho que era 9 para 10. Meu primo chegava e falava: essa menina é louca, brinca de boneca até hoje. A minha avó falava: é melhor brincar de boneca do que chegar com barriga em casa. Porque é o terror, né, gente, das famílias, hoje tá meio comum. Mas o terror naquela época era quando a menina começava a ficar mocinha e eles já começavam a preocupar em prender ela, de medo dela ir pra rua e se tornar uma mãe solteira, né? Como era a realidade da minha tia, foi da minha mãe, foi de outros primos também. E eu comecei a transferir as minhas frustrações, tristezas para essas bonecas. E a ponto de eu fazer bizarrice, né? Como eu já falei, sexuais com essas bonecas. Pra mim, elas não respiravam, eram gente. Eu não via como bonecas. Se alguém chegasse e falasse: essa menina é doida com essas bonecas, eu ficava com raiva. E pra mim não eram bonecas. E certa vez eu comecei a ver que as minhas bonecas não cresciam, não engordavam, não falavam comigo. E eu falei assim: gente, tem algo errado. E eu lembro como se fosse hoje. Eu, na copa da minha avó, uma casa de. Não é nem chão queimado, era chão grosso mesmo, cimento. Quando a gente cimenta uma casa antes de caiar ela e antes da pintura. Era o chão. E eu lembro que eu fosse hoje, a casa da minha avó estava muito cheia.
e eu tava lá, colocando uma calça plástica na minha boneca. E eu falava assim, e eu tinha lavado todas as roupas das minhas bonecas, só que era lavado de brinquedo, não tinha lavado com água. E eu falei assim, tava até meu primo lá, e ele falou, essa menina é doida, ela brinca de boneca até hoje. E todo mundo falando, minha avó, se eu não me engano, meu tio, que era quase da minha idade, ele 15 anos mais velho que eu só, a gente brincava junto, né? E eles falavam assim, ó, para de amolar ela, vocês vêm de longe, né? Pra ficar enchendo o saco. Não, deixa ela quieta, minha, aí que arruma a barriga. E eles não viam. Tem coisa horrível também. Como parecer em casa grávida solteira, né? E eu comecei a pensar, tá anoitecendo, as roupas das minhas bonecas estão molhadas, porque se eu falasse que eu tinha lavado, gente. Podia falar, olha, mas você lavou de brinquedo. Não, tá molhada. Porque era algo psiquiátrico dentro de mim. E naquela época ninguém investigava, falava, é doido, pronto, acabou, né? Se não rasgar dinheiro, tá tudo bem. E eu rasgava dinheiro, gente. Se eu ficasse com raiva, eu rasgava dinheiro. E eu tava a ponto de, se fosse hoje, alguma mãe ia até a minha mãe ia me internar. Se fosse hoje. Como as mães ficam atentas. Qualquer coisinha no filho, tá correndo para o hospital. Não era assim. A gente tinha que ser bem seco mesmo. Casque tudo, né? Como se diz, educação. E se fizesse alguma arte, era apanhar mesmo, de ficar vergão, machucar. Tinha esse negócio de conceito telar vir. Tomar, não, gente. Era. Pela gente mesmo era Deus. Porque conceito telar não. Eu nem sei se existia, né? Naquela época, mas acho que existia. Então, eu comecei a chorar e gritar. A minha boneca está com frio, não tem roupa. Eu lavei todas as roupas, minhas bonecas estão geladas. E nesse dia, eles viram que a crise estava feia. E se eu não me engano, depois dessa crise, que eu vi que a minha boneca estava gelada, pra mim ela estava morrendo, né, gente? Ela estava gelada, quer dizer que ela estava morta. E eu comecei a ver que as minhas bonecas, não eram seres humanos. Então, essa minha avó, meu tio, falou, vou tomar uma providência hoje. Hoje você não pega mais nessas bonecas. E me proibiu de eu brincar de boneca. Eu não lembro depois daí. Eu sei que, eu acho que eu fui proibida, né, de brincar de boneca. E eu fiquei muito frustrada, não lembro depois daí, mas eu fiquei frustrada, porque eu pensava que a minha boneca fosse ser humano. E eu vejo, gente, era depressão, frustração. Que a maioria das pessoas, mulheres, né, elas não precisam ter sonhos de ser mãe. Porque eu era uma criança de 9 anos. Se eu sonhasse que eu estava grávida, eu acordava palpando minha barriga, com 7, 8 anos de raiva. Por quê? Psicológico. Que criança de 7, 8 anos vai sonhar que tá grávida? Sem que eu nem sabia de onde vinham os bebês, gente. Eu achava que era cegonha. Mas no sonho eu tava barriguda, eu sabia, eu tava grávida. E eu acordava numa raiva, e a casa da minha avó tinha tanta criança. E eu penso, é psicológico mesmo. Porque é a transferência, né? De tudo que tava dentro de mim, na minha mente, os acontecidos, a falta de afeto, falta de amor, né, gente? Por isso que eu digo, dê amor, afeto, seus filhos, as suas crianças. Porque quando a minha mãe me punha no colo e falava, fala o que você tá sentindo, isso era raro. Eu melhorava um pouco. Eu começava a querer falar, porque eu parei de falar com 7 anos. Eu tinha que ensaiar no espelho para conversar com a minha mãe. Mas do nada, se eu falasse uma coisa que desagradou ela, ela me jogava no colo como uma poeira. É como se ela falasse, tivesse com um pano no colo e levantasse. Ela não falava, espera aí, filha, eu vou levantar. Não, ela levantava comigo e tudo no colo. Aí eu caía no chão. O afeto, hoje, a minha mãe exagera, gente. Hoje ela é muito amorosa, afetiva demais, mas ela não era. Então, eu fui transferindo para minhas bonecas, a ponto de pensar que as bonecas eram um ser humano. Então, nem tudo aí tá em questão de depressão, querer ter filhos, porque eu também, gente, vai fazer 4 anos que eu tô tentando voltar para a maternidade e não consegui ainda, né? Se for da vontade de Deus, vai acontecer. E eu tenho bonecas aqui em casa, que eram da minha filha. Eu vou até limpar, lavar uma agora, quando a minha sobrinha, filha da minha irmã,
Amara, quando ela fizer 1 ano, eu vou dar pra ela. Mas eu não fico pegando essas bonecas, achando que é gente, porque eu quero ter um filho e não tenho. Não tem nada a ver, gente. Isso aí é psiquiátrico. Ó, não tem razão, tem causas, sintomas, né? Razão seria, porque ela quer ter um filho, ela não tem, apega a boneca. Tem causas, mesmo aquelas que falam, que eu tava vendo na reportagem ontem, porque eu sou colecionadora, entre aspas, mas tá ali fazendo tudo com a boneca. Aquilo ali dá pra ver que é algo psiquiátrico, né? E como eu me curei? Eu me curei me afastando das bonecas. Tanto que, quando a minha irmã nasceu, eu preferia brincar com ela que brincar com bonecas. Eu não fiquei mais encantada com bonecas. Aqueles, a gente fala bonecão, né? Que mexe só a cabeça. Tem até uma menininha que pediu um bebê reborn esses dias. É um vídeo combinado. Eles deram pra ela uma boneca dessa. E os braços, gente, o braço não parava na boneca. Eu sempre ganhava uma boneca dessa de Natal. Eu parei de ganhar. Comecei a ganhar sombrinha. A minha avó falava, vou te dar vassoura e rodo. Ela falava isso. Começar a crescer, é vassoura e rodo. Tem boneca mais não. E mesmo a minha avó, ignorante, os meus tios, esse meu primo, que falava que eu era louca, ele não tava totalmente errado, né, gente? Eu tava precisando, sim, de ajuda. Mas todo mundo falava, para de encher o saco, deixa ela quieta no canto dela. Mas ninguém via que eu tava precisando. Tanto que esse meu primo é o que mais conversou comigo na minha época de infância para adolescência. Ele me ouvia, a gente sentava, a gente conversava sobre Bíblia, sobre Deus, depois que eu e ele a gente conheceu Jesus, e ele sabia, mas ele não sabia, ele sabia ele soube detectar o que eu tinha. Um dom ali, sei lá, mas ele, como era um adolescente, ele não sabia o que fazer. Então é o que eu digo, gente, não acusa, não xinga, sua doida, isso é boneca. Na cabeça. Gente, eles estão ficando com raiva que a gente falar que esses trocinhos é boneca. Tinha uma menina no ônibus, entrando no ônibus assim, ó. Isso tem uns 10 anos. Todo mundo condenando a mãe da menina. Como é que a mãe deixa a menina entrar com um bebê desse dentro do ônibus pra deixar cair? Eu falei, gente, isso é uma boneca. E tá tão original, gente. E esses bichinhos, eles iludem a gemendo. Eu peguei vou fazer um exemplo aqui. Vou pegar essa blusa aqui. Eu peguei uma na loja, gente. E o trocinho tinha peso de criança. Tinha penugem de criança. E eu olhava e falava, gente, é a mesma coisa dos meus recém-nascidos. E eu falava assim com ele, bebê, deixa eu ir embora. Meu ônibus era de roça. E vinha um ônibus, eu perdia. Vinha outro, eu perdia. Tanto que essa menina, 2 lojas, começaram a amarrar os bebês na loja. De medo de eu endoidar a cabeça e querer esse bebê. Por quê? Eles endoidam a gente mesmo. E minha tia, há mais de 30 anos atrás, ela contou uma história sobre esses bebês, né? Não era reborn, eu creio que muito realista como hoje, mas eles já existiam. Tem gente que pensa que esse bebê saiu agora. Não, eles têm mais de 30 anos. Tá viralizando agora, né? Virando febre agora. Minha tia contou uma história, que uma menina ganhou um bebê reborn e ficou com ele vários anos, né? Não sei se é uma lenda urbana ou se aconteceu. Quando eles foram investigar, gente, era um cadáver de um bebê que eles embolsamaram e deram pra menina. Então, desde aí, gente, minha filha falava, mamãe, me dá um bebê reborn. Eu, não, cruz credo, desse defuntinho dentro de casa. E eu, quando meu filho pequeno, eu pensava assim, eu não, vai que eu fique achando que esse trem é bebê, eu vou querer cuidar. Não, como se diz, já tive problema, igual às vezes já teve problema com álcool, bebida, melhor ficar longe, né? Como eu já tive problema psiquiátricos, eu tive gravidez psicológica, eu vou mexer com esse tipo de boneca, gente. Só de eu passar lá na loja, o negócio já fica, me pega no colo, a gente fica louca. Então, gente, não condena, ore, busca Deus por essas vidas, né? Porque começou com o quê? Com novelinhas. A minha filha assistia novelinhas de Casa da Barbie, que adultos fazendo. Novelinhas de Casa da Barbie, novelinhas da Baby Alive, né? Que tem até a Ana Clara e um outro menino que faz as historinhas da Baby Alive. Fazer coisinha reciclável, com caixas, bolsas,
cama, pra beber a live. Aí começaram a fazer com o bebê reborn, tudo, gente, combinado. São blogueiros, eles conseguem fretar um hospital pra isso. E o povo começou a achar que é verdade. E o que acontece? O diabo não vem, né? Por acaso. Iludiu a cabeça dessas pessoas que já têm problema psiquiátrico. Algumas não conseguiu ser mãe, tá substituindo por esses bonecos? Pode ser. Mas a maior causa é como a gente acabou, né? Acho que o mês passado foi o tratar da saúde mental. Gente, o Brasil, não só o Brasil, o mundo, tá doente. Doença mental, gente, virou saúde pública. Coisas que tem que ser comentado, gente, na Câmara Municipal dos Vereadores, no Palácio, né, lá em Brasília. Tem que ser comentado, gente. Não é só deixar a pessoa, primeiros sintomas, já corre. Não espera ficar grave, porque esses surtos psicóticos, assassinatos. Gente, saúde mental não é brincadeira. Então não vamos levar isso a sério. Muitas pessoas estão brincando com isso, né? Igual eu tô fazendo vídeo porque eu tenho uma história com isso. Não porque eu quero viralizar, porque os reborn tá viralizando. É o que eu deixo para vocês. Compartilhe, curte esse vídeo e orem por essas pessoas. A saúde mental, né? O nosso Brasil está doente mentalmente. É a mensagem que eu deixo para vocês agora, vereadores, deputados, senadores. Não fica só no cash, não. Ajuda também, ampliando, criando clínicas para que essas pessoas possam ser ajudadas, né, gente? Não é mais quebrando esse tabu que quem vai psiquiatra é louco. Eu vou em psiquiatra, meu esposo vai em psiquiatra. A minha filha já foi psicólogo, psiquiatra. Isso é uma coisa muito comum, gente. Quando a gente chega lá, a gente não tem mais aquele medo de falar, qual médico você veio? Eu vim aqui. Tem gente que já grita. Eu vim em psiquiatra. Tá vendo, gente? Não é mais um tabu. É melhor você ser tratado do que ter problemas no futuro. É o que eu digo. A reflexão também que eu digo para vocês nesse dia e nessa tarde.